Imaginem a cena: o chão treme, o ar vibra, e uma sombra colossal cobre tudo. Não é um filme de ficção científica. Era o que acontecia toda vez que o Antonov An-225 mira pulsava, o maior avião do mundo. Uma maravilha da engenharia que nos deixou cedo demais. Mas e se eu te dissesse que mesmo no auge de sua glória, já existiam sonhos ainda maiores? E se existisse uma mãe do Antonov? Prepare-se, porque hoje vamos além dos limites da aviação, para imaginar o impossível. O An-225 não era apenas um avião, era uma declaração. Nascido nos últimos dias da União Soviética, seu propósito inicial era carregar o ônibus espacial Buran nas costas. Pense nisso, um avião feito para carregar outro avião espacial. Quando a Guerra Fria terminou, ele poderia ter virado peça de museu, mas encontrou um novo propósito. Tornou-se a solução para problemas que ninguém mais conseguia resolver. Precisava mover um gerador do tamanho de uma casa para o outro lado do mundo? Chame o Meria. Transportar turbinas eólicas gigantescas? Essa é o Meria. Ele era a força bruta da logística global. Um símbolo de que, para a engenharia humana, a palavra impossível é apenas um desafio temporário. Cada missão era um recorde, cada voo uma lenda. Mas a destruição trágica do único exemplar em 2022 deixou um vazio do tamanho de um campo de futebol com asas. É nesse vazio que nossa imaginação começa a voar. Se o An-225 era a resposta para os maiores desafios logísticos do século XX, que tipo de avião responderia aos desafios do século XXI? E além, a ideia de um sucessor não é apenas sobre construir algo maior. É sobre repensar o que um avião pode ser. Não estamos mais falando de apenas transportar cargas pesadas. Estamos falando de criar uma plataforma voadora, uma infraestrutura que se move pelos céus. A transição do sonho para a mãe é um salto quântico em escala e propósito. É aqui que a engenharia encontra fantasia. Mas vamos colocar os pés no chão? Ou melhor, as rodas no asfalto? Construir algo que anule o An-Liang-Baer-Shu é uma batalha contra a própria física. A famosa lei do quadrado cubo entra em cena quando você dobra o tamanho de um objeto. Sua área de superfície quadruplica, mas seu volume e peso oituplicam. Isso significa que um avião 2 vezes maior que o Mriya não precisaria do dobro da potência para voar. Precisaria de muito mais. Os motores teriam que ser absurdamente potentes, consumindo quantidades astronômicas de combustível. A estrutura teria que suportar um peso inimaginável, exigindo materiais que talvez ainda nem existam. E como você constrói uma pista de pouso para um monstro desses? Os aeroportos do mundo já sofriam para acomodar o An-225. Um sucessor exigiria aeroportos totalmente novos, construídos sob medida. Os desafios são colossais, mas vamos sonhar. Vamos chamar nosso projeto hipotético de Annex, ou como gostamos de chamar, a mãe. Esqueça um avião com 6 motores. Estamos falando de 10, 12, talvez até mais, possivelmente movidos a hidrogênio ou alguma forma de propulsão nuclear compacta, para ter o alcance necessário. Sua fuselagem seria tão vasta que não carregaria apenas contêineres, mas módulos inteiros. Pense em hospitais de campanha voadores que podem ser implantados em zonas de desastre, em horas, ou fábricas móveis que se deslocam para onde os recursos estão. A mãe não teria um compartimento de carga. Ela seria o compartimento de carga. Sua estrutura seria modular, capaz de ser reconfigurada para diferentes missões. Uma verdadeira infraestrutura voadora, uma cidade nos céus. Com um avião assim, as aplicações seriam de outro mundo, literalmente. Imagine lançar foguetes não do chão, mas da estratosfera, a partir das costas da mãe. Isso economizaria uma quantidade imensa de combustível e permitiria lançamentos muito mais frequentes e baratos, abrindo as portas para a colonização de Marte ou a mineração de asteroides. No campo da logística, ela poderia transportar peças inteiras de pontes ou edifícios pré-fabricados para locais remotos. Uma única viagem poderia entregar o equivalente a um comboio de centenas de caminhões, revolucionando o comércio global e a resposta a emergências humanitárias. Onde o Meia era a solução para problemas impossíveis, a mãe seria a criadora de novas possibilidades. Ela não apenas moveria o mundo, ela o construiria. Agora, a dura realidade. Por que um projeto tão incrível provavelmente nunca sairá do papel? A resposta, em uma palavra, é dinheiro. O custo de desenvolver, construir e operar uma única aeronave dessas seria astronômico. Na casa das dezenas, talvez centenas de bilhões de dólares, que empresa ou governo financiaria um projeto com um retorno sobre o investimento tão incerto? Além dos custos, há as barreiras operacionais, a infraestrutura necessária, a regulamentação, o impacto ambiental,
a segurança, cada aspecto é um obstáculo gigantesco. O AN 225 funcionou porque era único, uma solução de nicho para problemas de nicho. Um sucessor em uma escala tão grande pode ser uma solução em busca de um problema que justifique seu custo proibitivo. Ian Paradoxo. A mesma ambição que o torna tão inspirador é o que o torna tão improvável. No final, a história da mãe do Antonov é menos sobre um avião real e mais sobre o espírito humano. O mesmo espírito que nos levou a construir pirâmides, a cruzar oceanos e a pisar na Lua. O AN 225 Mriya era a materialização de um sonho. Mesmo que seu sucessor permaneça para sempre no campo da imaginação, ele cumpre um papel vital. Nos lembra que devemos sempre olhar para cima e sonhar mais alto. O legado do Mriya não está apenas no metal que voou, mas na inspiração que ele deixou. A inspiração para desafiar os limites e perguntar: e se pudéssemos ir ainda mais longe? O sonho continua vivo. Muito obrigado por assistir. Se você também se inspira com essas maravilhas da engenharia, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas viagens pela imaginação. 8. Approxima.